Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 12. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente. Fala para o seu irmão do lado, espírito excelente. E ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem essa escritura, essa visão, esse sonho, e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Irmãos, Daniel prosperou na Babilônia. Daniel tinha uma promessa aqui de ser revestido de púrpura, receber bênçãos e ter um posto de dominador, um posto de autoridade. Daniel prosperou porque ele tinha um espírito excelente, um espírito de sabedoria e principalmente um espírito de revelação, de entendimento de visões. O rei tinha tido um sonho que ninguém conseguia interpretar, e chamaram Daniel, que tinha esse dom de Deus, de revelação, esclarecimento, interpretação de visões e de sonhos. Ele recebeu este dom de Deus. Todos os dons recebemos e tudo que temos vem de Deus. E quando que ele recebeu esse dom? Quando foi aprimorado esse dom de revelação de sonhos de visão? Quando ele se esforçou para não se contaminar com o alimento da Babilônia. Vejam aqui, Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz: e Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E aqui no versículo 17 diz: ora, a esses 4 mancebos, estava junto lá Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras. Deus deu e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E aqui no versículo 20 diz: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, esclarecidos, entendidos, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então vejam que Daniel recebeu de Deus um dom especial. Junto com sabedoria, com conhecimento, com inteligência, veio o dom de entendimento, de interpretação de sonhos e de visões. E esse dom foi responsável pela prosperidade de Daniel. Esse dom foi responsável, dom dado por Deus, foi responsável pelo sucesso que ele teve, porque ele fazia aquilo que ninguém conseguia fazer. Se você quer prosperar, você tem que fazer e fazer melhor aquilo que ninguém consegue fazer, com direção de Deus, poder de Deus e com os dons que Deus tem nos dado. Deus, Ele nos dá e vai nos acrescentar dons às nossas vidas quando nós nos comportarmos como se comportou Daniel. Daniel se
ele decidiu e se esforçou para não contaminar com a comida da Babilônia. Nós devemos decidir e nos esforçarmos para não nos contaminar não com o alimento do corpo, mas com o alimento da mente, da alma, com os alimentos, e evitar os alimentos podres da Babilônia, os alimentos podres do Egito, os alimentos podres do mundo. Entenda, irmão? Você não vai receber o dom de Deus se você ficar o tempo todo enchendo a sua mente com porcarias, né? Com programas televisivos que só contaminam a mente, que só traem adultério, só traz tristeza, dor, inveja, medo, ciúme, e vai por aí afora. Você não vai receber. Quando você tomar a iniciativa, não, eu não vou mais me contaminar com esse tipo de coisa, eu não vou mais me contaminar com esse tipo de pensamento, aí está aberta a direção de Deus para te capacitar com dons especiais que vai trazer a sua prosperidade e a prosperidade das pessoas que te cercam. Então, irmãos, não veja, não ouça e não dê crédito, não coma o lixo do mundo, né? Nós estamos vendo hoje que a televisão brasileira, né, vamos dizer, nos seus canais mais importantes aí, estão sodomizando o Brasil. Eles fazem uma propaganda aberta do adultério, de práticas aí, de relacionamentos que Deus condena na sua palavra, né? Não coloque esse pensamento na sua cabeça, não dê crédito ao que fala a mídia, aqueles pseudos formadores de opinião, é tudo contaminação. Quando você se decidir não se contaminar com essas coisas, com aquelas frasezinhas, com aqueles jargões, com aqueles pensamentos, com aquelas práticas, vai ter a direção para receber o melhor de Deus, porque Deus não vai mandar coisa santa numa mente contaminada. Entenda, irmãos? Nós temos que limpar o vaso para receber o melhor do Senhor. Então não veja, não ouça, não decreto, não coma o lixo do mundo, e receba a sabedoria e entendimento de Deus, como recebeu Daniel. Porque isso é fundamental para que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida de sucesso. Em Efésios capítulo 1, versículo 16, o Paulo faz uma oração. E uma oração reivindicando, clamando a Deus, algo que os seus discípulos precisariam. Se não precisassem, Paulo não pediria em oração. Vamos até lá, Efésios capítulo 1, versículo 16. Diz assim o apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Irmãos, lembre sempre dos irmãos nas orações, né? E lembrou do pastor, ora pelo pastor, amém? E aqui o versículo 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Paulo está pedindo aqui, ele orava pedindo a Deus que desse aos discípulos. Os discípulos hoje somos nós, né? Espírito de sabedoria e espírito de revelação. Nós precisamos receber de Deus espírito de sabedoria e de revelação para prosperarmos, para crescermos, para tomarmos posse, para sermos colocados como cabeça e não cauda, e para que nós possamos testemunhar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então peça nas suas orações espírito de sabedoria e espírito de revelação. Sabedoria nós sabemos, sabedoria, como diz Provérbios 4:7, é a coisa principal. Foi a primeira criação do nosso Deus, porque Ele sabia que necessitaria de sabedoria para criar tudo da maneira perfeita como Ele criou. Então, sabedoria é a coisa principal, cuja base é a obediência à palavra de Deus. Mas o que é o espírito de revelação que Paulo pede para os discípulos, que nós, discípulos, precisamos? Espírito de sabedoria e de revelação. Nós sabemos que revelações de Deus são chaves
do reino dos céus, do reino de Deus, para abençoar as nossas vidas, para que nós tenhamos vida abundante e vida eterna, se usarmos essas chaves com sabedoria, é claro. Espírito de revelação, irmãos, é dom de entendimento daquilo que o Espírito Santo fala à mente, por pensamentos, por visões, por sonhos às vezes. Muitas vezes a pessoa que não tem o espírito de entendimento, de revelação, a palavra de Deus, quando é pregada para ela, ela não absorve, né? Ela precisa ouvir mais vezes, ela precisa crescer em espírito, porque o discernimento é espiritual. E para que tenhamos cada vez mais discernimento da palavra do Senhor, precisamos crescer espiritualmente. E para que nós tenhamos o espírito de revelação também. Então, irmãos, as revelações de Deus são chaves do reino de Deus, chaves preciosas. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus traz uma mensagem pela pregação, traz uma visão para você, que muitas vezes você acha que é uma coincidência, traz um sonho que muitas vezes você pensa, não tem nada a ver com a realidade, mas é uma mensagem de Deus que você só vai entender se você tiver o espírito de revelação. Muitas vezes as coisas vão acontecer na nossa vida e você não discerne o para quê que Deus permitiu e para quê que o Espírito Santo te levou em tal lugar e fez isso, permitiu aquilo. Mas aquele que tem o espírito de revelação, ele entende, ele vê o mover e o agir de Deus. E aquelas visões têm um discernimento fácil. É aquilo que tinha Daniel, o espírito de revelação. Entende, irmãos? O texto que nós acabamos de ler lá em Daniel, diz que o rei, ele mandou buscar astrólogos, sábios, todos que estavam lá na Babilônia, e ninguém tinha o espírito de revelação. Ninguém trouxe a revelação do sonho para o rei. Só aquele que recebeu o dom de Deus, que era Daniel. E por isso o rei o promoveu, o encheu de púrpura, de bênçãos. Nós crescemos, prosperamos, na medida que nós usamos os dons que Deus tem nos dado. Os dons que Deus tem nos dado é para abençoar a obra, abençoar as pessoas que nos cercam e nos abençoar também. Entendam, irmãos? O dom de revelação é fundamental, porque você passa a saber a ação de Deus, a direção de Deus, e com ela você tem um crescimento e bênção melhor. Então, espírito de revelação é dom de entendimento que o Espírito Santo fala à nossa mente, e às vezes por pensamentos ou visões. Muitas vezes se você se percebe pensando em alguma coisa e você não compreende por que você estava pensando naquilo, se você clamar e tiver o dom de revelação, você vai entender por que você estava pensando naquilo. Quando não soubermos o que fazer, quando não soubermos como agir, quando não entendermos certas coisas, precisamos entender que o Espírito Santo nos fala. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, como diz João 14, 26. E ele nos fala pela pregação, ele pode falar pela nossa mente. E nós precisamos ter o discernimento daquilo que ele está falando. O mundo chama esses pensamentos que são chaves do reino dos céus, que trazem bênçãos, o mundo chamam de ótimas ideias. Olha, eu tive uma ótima ideia, né? Nada mais é do que uma revelação do Espírito Santo de Deus. Ótimas ideias na mente são revelações do Espírito Santo de Deus. E elas, quando obedecidas, trazem bênçãos para muitos. Então nós devemos pedir, nós devemos buscar o Espírito de revelação. Você não vai pedir, Senhor, me dá uma ideia aqui para eu resolver esse problema. Você vai pedir, Senhor, me dá uma revelação, né? Uma revelação, uma chave do reino, a revelação, o entendimento de uma chave do reino, para que eu resolva esse problema, para que eu tenha a bênção, para que eu prospere. Você quer ver? Vamos ver isso numa maneira prática. Mateus capítulo 16, versículo 15. Vamos recorrer a ele, para o entendimento ficar mais claro, de ver como o Espírito Santo fala
a nossa mente. Aqui o Senhor Jesus, vamos dizer, num desafio com os seus discípulos, estava perguntando o que os outros achavam dele, quem que os outros achavam que ele era. Então diz assim, Mateus 16:15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta o Senhor Jesus aos seus discípulos. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então entendo, irmãos, Pedro confessou que Jesus era o Cristo e Filho de Deus. Ninguém contou a Pedro, não foi carne, não foi sangue que revelou a ele, mas foi revelado por Deus. O Senhor Jesus testifica isso. Ele está dizendo aqui: não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Foi meu Pai que te revelou, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, como o Pai revelou, através do seu Santo Espírito ao Pedro, pode revelar a nós coisas que só você vai saber, como só Pedro soube aqui, porque alguns dos discípulos não conseguiam responder à indagação do Senhor. Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe de todas as coisas. E se você quer saber algo, você tem que perguntar para quem sabe tudo, o Espírito Santo de Deus, que nos ensina tudo. Só Deus sabe o que há na mente das pessoas. Ninguém sabe o que se passa na mente de ninguém. Eu não sei o que está passando na mente do Maurício nesse momento, né? Se ele está meditando na palavra, se ele está pensando num sanduíche, né? Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus, com os seus propósitos, muitas vezes Ele vai nos revelar, irmão. Muitas vezes Deus revela quem é quem. O Senhor Jesus sabia quando as pessoas se aproximavam dele com malícia, né? Querendo pegá-lo num contrapé, querendo, né? Porque o Espírito Santo revelava, irmãos. Então o Espírito Santo revela quem é quem. O Espírito Santo te mostra, fala: ih, essa história está mal contada, né? Não é tudo isso que essa pessoa fala, não é bem. O Espírito Santo vai te revelando o que tem na mente de alguns, né? Que às vezes alguns estão tramando contra ti, né? Do momento certo, se você tiver o discernimento, Ele vai te revelar, né? E Ele vai te revelar quem é de Deus mesmo. Tem muitos que falam que é de Deus, que é de Deus, que é de Deus. O Espírito Santo, Ele te revela às vezes num detalhe. Ele te revela que a pessoa não tem nada com Deus, não tem comunhão com Deus, né? Ela, muitas vezes a própria pessoa, ela está enganada, ela se engana, ela pensa que é de Deus, mas não é de Deus. Ela pensa que está seguindo o Senhor, mas não está seguindo o Senhor. Quantos, irmão? Quantas pessoas aí fora, se você perguntar, ela vai falar: não, eu creio em Deus, mas o Espírito Santo te mostra que ela não crê coisa nenhuma, pelas atitudes, pelas práticas, às vezes por um detalhe. Então nós devemos ter o Espírito de revelação para entendermos as informações que Deus tem nos dado todo dia. Muitas vezes Deus tem nos dado, tem nos mostrado, tem nos revelado, e a gente não tem o discernimento, porque falta o Espírito de revelação, o Espírito de entendimento, irmãos. O Senhor Jesus, Ele era espetacular a sua ação em função disso, pessoal. Ele sabia, irmãos, ele sabia o que se passava na mente de escribas, de fariseus, de saduceus, né? Sabia o que se passava na mente de pecadores, né? O Senhor Jesus, porque o Espírito Santo de Deus revelava. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter esse discernimento, pessoal, essa visão espiritual, esse dom de entendimento e de revelação das coisas que estão nos cercando. Veja aqui um exemplo claro, que nós devemos seguir, em João 8:3. Irmãos, nós estamos em carne, nós estamos em corpo, mas nós estamos cercados por um mundo espiritual ao nosso redor. Ao nosso redor tem demônios, bramando como leão, esperando que alguém saia do equilíbrio para que ele possa tragar. Ao nosso redor tem os anjos do Senhor.
E muitas vezes a gente não vê isso, pessoal. Vocês lembram daquele texto que eu já li mais de 500 vezes com Eliseu e o seu servo, que o servo falou: o inimigo todo nos cercou, Eliseu. E o Eliseu falou: Senhor, abra os olhos dele. E o Senhor abriu os olhos, trouxe revelação que tinha um exército do Senhor poderoso, muito maior do que o inimigo. Você precisa ver isso, irmão, que nessa sua aflição, nessa sua situação, nessa sua luta, nessa sua batalha, o exército do Senhor está contigo. E você não está vendo, irmão, porque não tem o discernimento. Aí quando recebe uma bênção, fala: foi coincidência. Misericórdia, né? Coincidência é preparação de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, é um texto também muito pregado. Amém? E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, né? A mulher viu algumas novelas e foi praticar, né? E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, Senhor? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Olha, está vendo isso? Queriam ao mesmo tempo, vejam como eram cruéis. Queriam apedrejar a mulher e botar a culpa no Senhor, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então esse texto é muito conhecido, né? Escribas e fariseus queriam que o Senhor tomasse uma decisão, né, para colocar a responsabilidade sobre ele e apedrejar uma mulher pecadora, né? Que o Senhor decidisse o futuro daquela mulher, né, para poder acusá-la. O Senhor colocou-os de fronte dos seus próprios pecados, né? O Senhor Jesus muitas vezes mostra os nossos pecados, né? Então aquele que gosta de julgar, julgue-se a si mesmo. Eu gosto de julgar os outros, pastor. Então começa julgando você, né? Julga-se a si mesmo, né? A resposta do Senhor deu uma outra oportunidade para aquela mulher, já pregamos isso. E desarticulou toda a trama deles, também vimos isso. O Senhor devolveu a decisão para eles. Eles jogaram a responsabilidade sobre o Senhor retornou a responsabilidade sobre eles, pecadores, né? Foi uma excelente, vamos dizer assim, foi uma ótima ideia do Senhor, não foi? Resolveu o problema, foi uma ótima ideia do Senhor. Mas de onde veio aquela ótima ideia do Senhor, né? Nada mais é do que uma revelação do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando escrevia em terra, ele estava consultando o Espírito Santo, que trouxe revelação, né? Trouxe revelação a respeito daqueles que estavam acusando e de como agir para que fosse dada uma outra oportunidade para a mulher e tudo ficasse resolvido. Então, irmãos, ótimas ideias são revelações do Espírito Santo de Deus. Ou eu tive uma ideia, eu vou confrontar eles com os pecados deles, não vão ter coragem de tirar a pedra da mulher, a mulher vai ter uma segunda oportunidade, ninguém vai me acusar, vai ficar tudo em paz. Eu tive uma... Não, são revelações do Espírito Santo de Deus, irmão, né? Assim como muitas vezes você tem uns pensamentos ruins, faz coisa errada, nada mais é do que uma contaminação do inimigo, irmãos. A nossa mente, irmãos, é um campo de batalha, irmãos. É um campo de batalha. O bombardeio é aqui, irmãos, né? Aqui que o inimigo bombardeia e é aqui que o nosso Deus, ele repele a ação do inimigo. É aqui que o nosso Deus nos dirige. Quem controla a nossa mente, controla a nossa vida, pessoal. Que a nossa mente seja controlada pelo Espírito Santo de Deus, porque aí nós teremos uma vida abençoada. E nós precisamos de ótimas ideias, revelações, para melhorar todas as áreas das nossas vidas, né? A minha avó já dizia que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A cabeça tem que pensar, irmão. Tem que pensar com a direção de Deus. Consulte o Espírito Santo como o Senhor fez isso. Estou numa situação aqui,
embaraçosa, não sei o que fazer, estão me acusando, estão querendo fazer isso, fazer aquilo, consulte o Espírito Santo. Não, eu vou sair para cima de todo mundo. Não, irmão. Você vai estar fazendo a vontade do inimigo. Consulte o Espírito, ele vai te dar revelação. Muitas vezes, irmão, você consulta o Espírito Santo. Ah, pastor, eu consultei, mas o Espírito Santo não falou nada. Falou, irmão. É você que não teve o dom de entendimento, para entender, para ter a revelação daquilo que o Espírito tem te mostrado. Muitas vezes a solução está na cara, irmãos. Né? Por quê? Porque falta a revelação e a pessoa não enxerga. Você quer ver um outro que prosperou com revelações de Deus, com esse dom espetacular? Gênesis 41, 25. Irmãos, uma revelação de Deus pode mudar a sua vida, a vida de toda a sua família. Muitas vezes muda a vida de uma nação toda. Uma revelação. Você veja o poder que tem as chaves do reino dos céus. Né? E foi aqui que aconteceu. Foi nesse texto que nós vimos um exemplo daquilo que aconteceu. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vagas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. O que Deus vai fazer, ele tem mostrado. Precisa ter o discernimento para ver aquilo que Deus tem te mostrado. Né? E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Segue o texto aqui. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Irmãos, mais um exemplo típico, como aconteceu com Daniel. O Faraó tinha tido um sonho que ninguém, os seus encantadores, os seus adivinhos, ninguém conseguia trazer o entendimento, trazer a interpretação, trazer a revelação. E foi chamado aquele que tinha um dom de Deus, José do Egito, que tinha um dom de revelação de sonhos. Deus deu a informação a Faraó, mas através de um sonho, mas ninguém tinha o espírito de revelação para a interpretação desse sonho. José possuía esse dom, esclareceu tudo a Faraó, e através dessa interpretação, o Egito e as terras vizinhas resistiram à grande seca que viriam. Entenda, irmãos, essas mensagens de hoje é uma revelação de Deus, que nós devemos estar atentos àquilo que Ele tem nos mostrado, tem nos revelado, para não sofrermos. Imagine se ninguém tivesse a revelação, a interpretação do sonho do Faraó. Viriam 7 anos de fartura, todo mundo ia desperdiçar, esbanjar, e depois viriam 7 anos de fome, e tudo seria dizimado, todos morreriam de fome, não só o Egito, como todas as cidades, as regiões vizinhas. Entendo, muitas vezes, a visão, a revelação da direção da ação de Deus é um livramento, como foi um livramento aqui para o Egito. José possuía esse dom e esclareceu tudo a Faraó, e através disso o Egito e as terras vizinhas resistiram à grande seca. José fez prosperar o Faraó depois, e também prosperou. Ele foi colocado como governador do Egito. O entendimento das revelações resolve problemas, evita males, traz prosperidade, abre as portas com as chaves do reino de Deus, o reino dos céus. O mundo pode chamar de ótima ideia, foi uma invenção espetacular, mas o importante é nós sabermos, nós que conhecemos, sabemos que são revelações de Deus, que interpretadas trazem bênção e trazem prosperidade para nós. Muitas vezes você precisa de uma revelação de Deus para transformar toda a sua vida.
Muitas vezes você tem um questionamento aí: Deus, por que aconteceu isso lá em 1999? Deus, por que aconteceu isso lá em 2007? E vai por aí afora. Você fica com um questionamento durante anos, porque você não enxerga aquilo que Deus tem te respondido, tem te mostrado, porque você não tem o dom de revelação, de entendimento daquilo que Deus tem mostrado, irmãos. Entendo, o Senhor Jesus em certo trecho diz: bendito seja Deus que nos revelou essas coisas e escondeu aos outros. Aqueles que não têm crescimento espiritual algum, tudo para ele vai procurar uma razão lógica, vai chamar de uma ótima ideia. Nós que temos o conhecimento de Deus, sabemos que tudo vem de Deus, tudo que é bom, tudo que é bênção vem de Deus, até os pensamentos bons, até as informações boas que nos garante a vitória, nos garante o sucesso. Para ter um entendimento, o dom da revelação, faça como Daniel, não se contamine com as coisas do mundo, areje a sua mente, limpe a sua mente. Se fica com a mente cheia de sentimentos ruins, encalcados pelo mundo, sentimento de inveja, de ganância, de vaidade, de medo, tudo quanto é sentimento ruim, não vai haver espaço para sentimento bom de Deus, para ter dom de Deus. Entendam, limpe o vaso, limpe a sua mente, renove a sua mente, como diz Romanos 12:2, para que Deus se capacite cada vez mais. José e Daniel não se contaminaram com as coisas da Babilônia, com as coisas do Egito, com as coisas do mundo. Que Deus nos conceda espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que nós tenhamos o discernimento, o entendimento de tudo aquilo que Ele tem nos informado, tem nos mostrado, através de pensamentos, através de visões, através de sonhos e através de acontecimentos nas nossas vidas. Nós precisamos enxergar tudo que está em torno daquilo que tem nos acontecido. E muitas vezes você quer enxergar a saída, Deus já te informou. Falta você crescer em espírito para enxergar. Amém, povo de Deus? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor.